Você já se perguntou por que, apesar de tudo, ainda sente um vazio? Talvez você ore, vá à igreja, tente se conectar com Deus, mas algo ainda falta. Você já experimentou aqueles momentos em que parece sentir a presença de Deus, mas logo ela desaparece? O que acontece quando essa sensação se vai e a distância entre você e o Criador parece só aumentar? O que você faz quando, no fundo, sabe que há algo mais, mas não consegue alcançar essa conexão profunda e constante com Ele? Aqui está a verdade, que ninguém te conta. O segredo para viver mais perto de Deus não está nas grandes experiências ou em ações isoladas. Está em reconhecer e acolher o Espírito Santo. Você já parou para pensar que a chave para essa transformação radical está ao seu lado o tempo todo, esperando para ser reconhecida? O Espírito Santo não é um visitante ocasional na sua vida. Ele não é apenas um consolo em momentos de crise ou uma força distante para te ajudar em momentos de dificuldade. O Espírito Santo é a presença constante de Deus em nós. Ele é a ponte entre nossa humanidade e a divindade. E talvez, ao longo da sua vida, você tenha ignorado esse fato, sem perceber o poder transformador que ele pode ter sobre cada aspecto da sua jornada. Jesus, em João 14, 16, 17, nos fala de uma promessa que deveria mudar tudo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que vos ajude e esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque mora com vocês e estará em vocês. Você entende o peso dessa promessa? Não é apenas uma palavra de consolo, é uma realidade. O Espírito Santo foi dado para estar conosco todos os dias. Ele não é algo que vem e vai, mas uma presença constante, algo que habita em nós e ao nosso redor. Ele mora em você. Isso muda tudo. Agora pare e pense. Quanto tempo você tem perdido tentando preencher esse vazio, buscando Deus de maneiras que te afastam dele ao invés de te aproximar? Quando você tenta alcançar algo grandioso e espetacular, acabando se frustrando porque não consegue sentir nada. É como se fosse uma busca pelo impossível. Mas, e se eu te dissesse que o próprio Espírito Santo está ali, tocando seu coração, falando com você, guiando você, mesmo quando você não percebe? Ele está com você nas pequenas coisas, nas conversas diárias, nas decisões que você faz, no silêncio dos seus pensamentos. Ele não quer ser um Deus distante, ele quer ser um Deus que habita em você. O Espírito Santo não está apenas presente nos momentos de oração ou nos cultos na igreja. Ele quer estar em você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso soa como um milagre, mas é exatamente o que a Bíblia nos garante. Quando você começa a perceber isso, começa a entender que não há mais necessidade de buscar a Deus em lugares longínquos, de orar de forma desesperada por uma experiência que te prove que Ele está ali. Você já tem tudo o que precisa. E a pergunta que fica é: por que ainda estamos procurando algo que já possuímos? Não seria essa busca incessante uma forma de negar o próprio poder que já está em nós? Quando Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, Ele não estava falando sobre algo que viria para nos deixar com mais dúvidas. Ele estava falando sobre uma presença ativa, viva, que pode transformar tudo o que tocamos. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz que, em Cristo, também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que Deus está com você, de que Ele está fazendo sua obra em sua vida agora. Não é algo que vai acontecer quando você alcançar um nível espiritual mais alto. Isso já está acontecendo. Talvez você tenha sentido uma sensação de incredulidade, como se isso fosse um conceito difícil de alcançar. Como posso sentir o Espírito Santo de forma constante? Como posso viver mais perto de
Deus de maneira tangível, no dia a dia, no trabalho, em casa, no trânsito? A resposta está em perceber que você não precisa sentir para que Ele esteja agindo em você. Às vezes, buscamos evidências externas, momentos gloriosos de oração, grandes sinais de que Deus está ali, mas o maior sinal é a paz. João 14:27 fala: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O Espírito Santo, mesmo em silêncio, te oferece paz. Quando você reconhece isso, sua vida começa a ser moldada em algo muito maior do que uma simples sequência de acontecimentos. Você começa a perceber que o Espírito Santo age na sua vida, moldando seu caráter, sua maneira de pensar, suas escolhas, suas reações, de forma tão natural que nem sempre você percebe. Mas aos poucos você começa a se tornar mais parecido com Cristo. Então, a grande revelação aqui é simples. Você já está perto de Deus. O Espírito Santo já está contigo. Não há distância a ser percorrida. Não há um lugar específico para chegar. Ele está em você, Ele é a ponte, Ele é o meio de aproximação. É tudo sobre reconhecer a sua presença e permitir que Ele atue em sua vida. Todos os dias, em todos os momentos. Em 1 Coríntios 2:12, vemos que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus já te deu tudo. Você não precisa procurar fora o que já habita em você. O Espírito Santo te guia, te molda, te consola. E o mais bonito de tudo é que, quanto mais você permite que Ele atue, mais você se aproxima do coração de Deus. Agora pense, como você pode viver essa realidade hoje? Como pode começar a reconhecer a presença do Espírito Santo em seus pensamentos, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos? O primeiro passo é parar de buscar fora o que já está dentro de você. O Espírito Santo não é um visitante que vem e vai. Ele é uma presença constante, viva e transformadora. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma vida cheia de propósito, de paz e de transformação. Você está pronto para abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo seja a ponte entre você e Deus todos os dias, em todos os momentos? Você já parou para pensar que, talvez, você tenha tratado o Espírito Santo como um visitante e não como um companheiro constante? O tipo de relacionamento que você tem com Ele pode ser o que mais está impedindo você de viver plenamente perto de Deus. Você ora, sente uma conexão, mas logo essa sensação desaparece e você volta ao ciclo de busca por algo que parece sempre distante. O que você não sabe é que o Espírito Santo não quer ser um convidado esporádico na sua vida. Ele quer ser o seu companheiro constante, diariamente, em todos os momentos. Você se imagina vivendo uma vida onde o Espírito Santo está ao seu lado, guiando cada passo, ajudando nas pequenas decisões, nas grandes escolhas, até nas emoções que você não sabe como lidar? É essa proximidade que muitos de nós ainda não conseguimos experimentar, porque muitas vezes tratamos o Espírito Santo como um convidado esporádico, como aquele amigo que só visita nos dias especiais. Mas a verdade é que Ele não quer ser apenas um consolo para os momentos de crise ou um apoio ocasional. Ele não veio para ser uma presença apenas em momentos de oração intensa ou quando você está no culto. O Espírito Santo foi enviado para habitar em você e agir em cada detalhe da sua vida. Em João 14:16-17, Jesus fez uma promessa que muda tudo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que vos ajude e esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade. A palavra para sempre aqui não é apenas uma promessa de continuidade, é uma afirmação sobre a permanência. O Espírito Santo não está apenas à disposição em momentos cruciais. Ele deseja habitar em você de forma contínua. Imagine isso por um segundo. O próprio Deus vivendo dentro de você,
não como uma força distante, mas como uma presença íntima, constante. Ele não quer ser um mero espectador na sua vida, ele quer ser um participante ativo, guiando, moldando, agindo todos os dias. Agora, talvez você se pergunte: mas como posso sentir essa presença constante se a vida é cheia de distrações e desafios que muitas vezes me fazem me sentir sozinho? A resposta é simples, mas profunda. É uma questão de consciência e rendição. O Espírito Santo está sempre presente, mas a nossa capacidade de reconhecer sua presença depende da nossa abertura. A chave para isso é entender que, quando convidamos o Espírito Santo a agir em nossa vida, não é um evento isolado, mas um compromisso diário de reconhecimento e entrega. Ele não entra como um intruso, ele entra quando você o recebe com um coração aberto e disposto. Talvez você esteja esperando uma grande experiência espiritual, algo arrebatador, que mude tudo de uma vez. Mas, e se eu te dissesse que o poder de Deus não se manifesta apenas em grandes momentos emocionais ou nas pregações impactantes, mas no silêncio diário, nas pequenas ações, nas decisões que você faz a cada momento? É aí que mora a verdadeira transformação. O Espírito Santo quer estar ao seu lado em cada passo da sua jornada. Ele não está apenas esperando você ir à igreja, ele está com você quando você acorda, quando trabalha, quando se relaciona com as pessoas ao seu redor. É no cotidiano que essa verdade se revela de forma mais profunda. Você já parou para pensar que a rotina de sua vida é o campo onde o Espírito Santo quer agir com mais intensidade? A chave para essa transformação começa ao perceber que ele quer caminhar com você o tempo todo. Não é necessário estar em oração profunda para sentir sua presença. Ele está ali, em cada conversa, em cada decisão, em cada momento de incerteza. Ao entender que o Espírito Santo não é um convidado ocasional, você começa a perceber que está sendo acompanhado por ele constantemente. E à medida que você se conscientiza disso, começa a ver o impacto dele nas suas escolhas, nas suas ações, no seu caráter. O Espírito Santo se torna não só um companheiro, mas um mentor diário, aquele que te guia, que te dá forças, que te ajuda a fazer as escolhas certas. O que acontece então? Você começa a viver mais perto de Deus, não porque ele veio de fora para te ajudar, mas porque ele já estava em você o tempo todo. A conexão com Deus se torna algo tangível e constante. Você começa a perceber que Deus não está distante, mas muito mais próximo do que você imagina. Este é o convite, não apenas reconhecer o Espírito Santo como uma presença ocasional, mas como o seu companheiro constante. Ele não quer ser uma visita, ele quer ser uma parte integral da sua vida, guiando cada passo seu. Quando você abraça isso, começa a entender o propósito mais profundo de sua caminhada espiritual. Não há mais busca por algo distante, porque você já tem tudo dentro de você. Você já se pegou em um momento de decisão, sem saber para onde ir, sentindo que sua vida estava no piloto automático, sem uma direção clara. A sensação de que a vida está acontecendo, mas você está apenas reagindo, sem propósito real. Como se você estivesse se afogando em uma rotina diária, sem perceber que há uma força poderosa ao seu lado, pronta para transformar tudo. O Espírito Santo não quer que você viva essa vida de incertezas. Ele não veio apenas para te ajudar nos momentos críticos. Ele está aqui para transformar cada aspecto da sua vida, inclusive os menores detalhes do seu dia a dia. Imagine como seria se, ao invés de se perder nas distrações e incertezas, você tivesse uma direção clara, uma orientação constante para suas escolhas e decisões. Não estamos falando de um grande evento transformador, mas de um movimento diário, contínuo, onde o Espírito Santo age como seu mentor, moldando suas escolhas e pensamentos.
É essa transformação silenciosa e profunda que acontece quando você permite que o Espírito Santo atue em cada detalhe da sua vida. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 2:12 que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Essa passagem revela um aspecto crucial. O Espírito Santo nos conecta com o coração de Deus de uma maneira que não podemos alcançar sozinhos. Ele nos dá discernimento sobre os caminhos que devemos seguir. Nos ensina a aplicar os princípios divinos em nossas vidas diárias. O Espírito Santo não vem apenas para nos consolar. Ele vem para nos ensinar a viver a verdade de Deus, todos os dias de forma prática, eficaz e transformadora. Não importa o que você tenha vivido até agora, não importa o quanto tenha falhado ou se sentido perdido, o Espírito Santo está disponível para transformar cada área da sua vida, mesmo aquelas que você acha que estão além da ajuda de Deus. A transformação não acontece só nas grandes crises ou nas experiências emocionais intensas. Ela começa nas escolhas diárias, na forma como você reage ao mundo, nas pequenas atitudes que definem quem você é. Você não precisa esperar por um momento grandioso ou uma experiência de montanha para ver a ação do Espírito Santo. A transformação começa quando você começa a convidá-lo para os detalhes da sua vida. Essa mudança não é imediata, não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, muitas vezes imperceptível no início, mas quando você começa a percebe que sua vida foi moldada de uma maneira que nunca imaginou. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa transformação vem do Espírito Santo, que trabalha dentro de nós, renovando a forma como pensamos, como reagimos, como agimos. Quando começamos a permitir que o Espírito Santo entre em nossas escolhas cotidianas, ele começa a moldar nossas atitudes, nosso caráter e nossa percepção sobre a vida e o mundo ao nosso redor. Agora, você está começando a entender a profundidade disso? O Espírito Santo não vem apenas para te guiar em grandes decisões, mas ele está pronto para agir em tudo, nos pensamentos que você tem antes de sair de casa, nas palavras que você escolhe dizer, nas maneiras como você reage a um desafio ou a uma crítica. Quando você permite que o Espírito Santo se envolva com seus detalhes, ele começa a transformar você de dentro para fora. Ele não está ali para te dizer o que fazer de forma impositiva, mas para te dar clareza, para iluminar os passos que você deve dar, para abrir sua mente à direção de Deus. Ele quer ser seu guia diário, não um consultor esporádico. A verdadeira transformação não vem de uma experiência isolada, mas de uma mudança interna que reverbera em todos os aspectos da sua vida. Quando você começa a entender que o Espírito Santo está com você o tempo todo, você passa a ver tudo sob uma nova luz. Você começa a perceber como ele está presente até nos momentos mais simples e nas escolhas mais pequenas, e isso muda tudo. Você está pronto para deixar o Espírito Santo transformar cada aspecto da sua vida? Está preparado para viver com direção, propósito e clareza, sabendo que em cada passo ele está lá guiando você? A transformação começa agora, e ela é mais profunda e transformadora do que você imagina. Comece a convidar o Espírito Santo para os detalhes da sua vida e prepare-se para uma mudança que vai além do que você jamais imaginou. Você já parou para refletir sobre o silêncio em sua vida? Quando você sente que as coisas não estão indo como esperava? Quando a dúvida paira sobre suas decisões e você se vê perdido, sem saber qual caminho tomar, você se pergunta: onde está Deus? Onde está a resposta para o que eu preciso? O silêncio parece pesado, como se Deus estivesse distante. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, o Espírito Santo está bem ali,
mais próximo do que nunca, agindo em sua vida, mesmo quando você não percebe? A promessa de Jesus em João 14, 16, 17 nos lembra que o Espírito Santo é o Consolador, aquele que está conosco para sempre, nos guiando mesmo quando não sentimos sua presença de forma clara. Você já percebeu que muitas vezes o Espírito Santo se manifesta de uma maneira que você não espera? Ele não grita com você, não faz parte de um evento grandioso que você possa ver com os olhos. Ele se move silenciosamente em cada decisão sua, em cada pensamento, nos momentos mais sutis do seu dia. O Espírito Santo está falando, mas a pergunta é: você está ouvindo? Em momentos de silêncio, Deus não se esconde de nós, mas nos chama a um tipo de intimidade mais profunda. É na quietude que Ele nos ensina a confiar, a nos aquietar e a aprender a ouvir sua voz. No meio do caos, quando a ansiedade e a confusão parecem dominar, é justamente naquele momento que o Espírito Santo deseja nos dar a paz, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. A paz que não depende das circunstâncias ao seu redor, mas de saber que mesmo no silêncio Ele está trabalhando, Ele está intercedendo por você. O silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Na verdade, o Espírito Santo está mais presente do que nunca nesses momentos. Ele intercede por você com gemidos que não podem ser expressos. Romanos 8:26. O que acontece quando você se dá conta de que, mesmo quando você não sabe o que orar, o próprio Espírito está se apresentando diante de Deus em seu favor, alinhando seus pensamentos e desejos à vontade do Pai? Isso muda tudo. O silêncio não é a ausência de Deus, é a profundidade da sua obra em você. E talvez você se pergunte: como posso confiar nisso? Como posso ter certeza de que no meio do silêncio Deus está realmente agindo em meu favor? A resposta está em confiar na promessa de que Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro quando tudo está bem, mas o companheiro fiel que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Quando você aprende a reconhecer sua presença no silêncio, você começa a perceber que Ele está te moldando, mesmo sem que você perceba. Parece contraditório, mas é exatamente no silêncio que a transformação mais profunda acontece. Deus nos ensina a confiar no seu tempo, a descansar em sua presença, mesmo quando as respostas parecem distantes. O Espírito Santo não age de acordo com nossos cronogramas ou expectativas. Ele age em seu próprio tempo, moldando nossos corações, nossas atitudes, nossa maneira de viver. Ele nos prepara para os momentos de ação, mas também para os momentos de espera, porque ambos fazem parte do processo de nossa santificação. Agora, imagina como seria sua vida se você pudesse viver com essa perspectiva de confiança no Espírito Santo, sabendo que, em cada silêncio, Ele está te fortalecendo. Quando você começa a confiar plenamente na ação silenciosa de Deus, você sente uma paz que não pode ser explicada. Aquele vazio, a insegurança começam a se dissipar. Você começa a perceber que Deus não está distante, Ele está tão presente quanto nunca esteve. A chave para isso, reconhecer que o Espírito Santo é mais do que uma presença passageira. Ele é a presença constante que te sustenta, te guia e, especialmente, te transforma, mesmo nos momentos de silêncio. Não subestime o poder da quietude. Às vezes, é no silêncio que Ele fala mais alto, quando nossos corações estão dispostos a ouvi-lo. Está pronto para confiar nesse silêncio? Está pronto para ver Deus agindo onde você pensava que Ele não estava? Você já se pegou em uma encruzilhada, sem saber para onde ir, sem ter a menor ideia do que fazer? É como se você estivesse perdido, tentando encontrar um caminho, mas tudo ao seu redor parece confuso, escuro, e você não sabe qual direção tomar. A sensação de estar sozinho é real. Você até ora,
mas a resposta parece não chegar. E se eu te dissesse que, na verdade, o Espírito Santo está nesse momento te guiando, intercedendo por você, mesmo quando você não consegue perceber? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o Consolador, aquele que vem para nos guiar, para nos dar força, para nos iluminar em meio às trevas. E quando nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer ou como orar, é o Espírito Santo quem intercede por nós. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não é só uma promessa, é uma verdade inegável. No silêncio, na confusão, Ele está lá, orando por você quando você não consegue orar. Ele age quando você sente que não pode mais seguir. Mas aqui está a virada que vai mudar tudo. Você não está sozinho. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro distante que espera você pedir ajuda. Ele está tão perto, tão presente, que muitas vezes não percebemos a sua ação porque esperamos algo grandioso e imediato. Mas o Espírito Santo age de forma silenciosa e contínua, e essa ação muitas vezes passa despercebida porque ele não grita com você. Ele fala no seu coração, nos pequenos sinais, nas percepções suaves. O Espírito Santo intercede não apenas quando você pede, mas principalmente quando você não sabe nem como o pedir. Quando você não consegue colocar em palavras sua angústia, Ele o faz por você. A grande revelação aqui é que Deus não está esperando você estar perfeito para te ajudar. Não importa o que você tenha feito, onde tenha errado ou quão distante você se sinta de Deus, o Espírito Santo está lá. Ele não te abandona, não te condena. Ele te levanta, te ajuda a se reerguer, intercedendo por você diante do Pai. Quando você não tem forças, quando sua fé está vacilando, quando tudo o que você sente é medo e confusão, é o Espírito Santo que te sustenta. É fácil se sentir perdido. É fácil acreditar que o silêncio de Deus significa que Ele te abandonou. Mas a realidade é que o Espírito Santo age de forma silenciosa e poderosa. Talvez você já tenha sentido uma paz inexplicável quando tudo ao seu redor estava desmoronando. Isso não foi coincidência. Foi o Espírito Santo te sustentando. Ele não vem só nos momentos de grande oração ou quando você está buscando respostas. Ele vem nos momentos em que você não sabe o que fazer, em que a vida está sem rumo. Ele é o farol em meio à tempestade, aquela força invisível que te dá coragem para seguir em frente. O Espírito Santo também nos dá a capacidade de discernir a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver claramente. Ele nos guia em nossas decisões, nos mostra o que fazer em momentos de dúvida. Quando você não sabe qual direção tomar, Ele te dá clareza. Quando você está no meio da confusão, Ele te ajuda a encontrar um caminho. Ele é a bússola que não falha, mesmo quando o mundo parece girar fora de controle. Você já teve aquele momento em que, de repente, algo que você não esperava fazer parecia ser a decisão certa? Algo te impulsionou a tomar um passo que parecia arriscado, mas ao fazer isso, você sentiu uma paz imensa, como se estivesse no caminho certo. E isso foi o Espírito Santo. Ele usa essas pequenas decisões para nos guiar, nos corrigir, nos moldar. E essa orientação não é pontual, ela é constante. O Espírito Santo está sempre trabalhando, nos guiando, não apenas nos momentos extraordinários, mas nos momentos mais simples. E agora, você está pronto para confiar nessa orientação? Está disposto a deixar o Espírito Santo ser seu guia, não só em momentos de oração, mas em todos os momentos da sua vida? Ele quer ser mais do que um ajudante distante. Ele quer ser seu companheiro diário, agindo em cada passo seu. Ele quer moldar suas decisões, sua perspectiva e sua vida, se você deixar. Hoje, você tem o poder de escolher. Escolha permitir que o Espírito Santo guie cada passo seu.
Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual, Ele está com você, intercedendo por você, transformando sua vida. Mesmo no silêncio, Ele está lá, fazendo algo que você não consegue ver, mas pode sentir. O Espírito Santo te sustenta, te guia, te dá direção e, acima de tudo, Ele nunca te abandona. Você já parou para pensar que sua vida não precisa ser uma luta constante contra o medo, a dúvida e a ansiedade? Parece que a vida é cheia de batalhas internas, onde a paz e a confiança se tornam algo distante. Às vezes, é como se você estivesse constantemente tentando controlar o caos ao seu redor, sem sucesso, e em alguns momentos, até sem forças para seguir em frente. Mas e se eu te dissesse que o Espírito Santo pode transformar tudo isso? E se ele não apenas te ajudasse a lidar com seus medos, mas te capacitasse a superá-los? Em João 14, 15, 17, Jesus nos promete o Consolador, o Espírito Santo, e nos assegura que Ele está conosco para nos dar forças. Ele não vem para fazer uma simples limpeza em nossa vida, mas para nos moldar de dentro para fora. O Espírito Santo não é apenas aquele que nos traz paz quando as coisas vão mal. Ele é a força que transforma o medo em coragem, a insegurança em confiança, a dúvida em fé. O maior milagre do Espírito Santo não é um evento visível, mas a mudança profunda que ele faz no nosso caráter e nas nossas ações. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele não só age em momentos extraordinários, mas ele trabalha nos momentos comuns, nos detalhes do seu cotidiano. Cada decisão, cada reação, cada pensamento passa a ser tocado pela sua presença. Não é uma mudança mágica e instantânea, mas uma transformação profunda e contínua. A verdadeira transformação começa quando você permite que o Espírito Santo altere sua maneira de reagir à vida. Ele não quer ser apenas um consolo para os momentos difíceis. Ele quer te dar uma nova perspectiva sobre tudo o que você enfrenta. Você não está mais lutando sozinho. O Espírito Santo não está apenas observando você lutar. Ele está trabalhando em você, capacitando-o a vencer a cada batalha. Imagine por um momento como seria sua vida se você não precisasse mais lutar contra os medos e as dúvidas sozinho. A verdadeira paz vem quando você entrega seus medos a Ele e deixa o Espírito Santo transformar sua forma de viver e pensar. Não se trata de negar os desafios, mas de entender que, com o Espírito Santo ao seu lado, você pode enfrentá-los com uma confiança inabalável. Em 2 Timóteo 1,7, lemos que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que em Cristo você tem acesso a uma força sobrenatural que vai além das suas capacidades humanas. Não é algo que você pode gerar por si mesmo, mas algo que é dado a você através do Espírito Santo. Ele te dá poder para enfrentar o medo, amor para amar mesmo em situações difíceis e moderação para lidar com as emoções que podem te desestabilizar. Quando você recebe o Espírito Santo, você não é mais refém das suas limitações. Você se torna capaz de enfrentar qualquer adversidade com coragem e paz. E, quando a vida parece desmoronar ao seu redor, o Espírito Santo te lembra da verdade em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não só fortalece seu corpo e mente, mas fortalece sua fé, sua confiança em Deus. A confiança em Deus não é uma confiança cega ou ingênua, mas uma confiança fundamentada na presença constante do Espírito Santo em sua vida. Não importa o quão grande seja o desafio, você sabe que o Espírito Santo te capacita a enfrentar qualquer coisa com fé, força e esperança. Agora, você está pronto para confiar nessa força diária? Você está pronto para reconhecer que quando você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, ele te transforma em uma nova pessoa? Ele não está esperando que você seja perfeito para te ajudar. Ele está ao seu lado, te
capacitando a ser mais forte, mais corajoso, mais firme do que você jamais imaginou. Sua vida pode ser transformada, não pela sua própria força, mas pela força do Espírito Santo que mora em você. Lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo não é um convidado ocasional na sua vida. Ele é o companheiro constante que te fortalece, te guia e transforma sua vida de uma forma que você nunca poderia fazer sozinho. Ele é a chave para viver com a confiança, a paz e a força que você tanto busca. Está pronto para deixar o Espírito Santo transformar sua vida? Você já se perguntou por que parece que em muitos momentos da vida você está apenas sobrevivendo e não vivendo de fato? Parece que você corre de um lado para o outro, tentando encontrar propósito, tentando encaixar cada pedaço da sua vida em algo que faça sentido, mas algo está faltando. A sensação de viver sem direção é esmagadora, como se você estivesse apenas reagindo às circunstâncias e não indo a lugar algum. Mas e se eu te dissesse que você já tem tudo o que precisa para viver com propósito? E mais, que o Espírito Santo é o guia que você estava buscando o tempo todo, pronto para transformar a sua vida? Jesus nos deixou uma promessa poderosa em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro, não é apenas alguém que te ajuda nas dificuldades. Ele é o mestre da vida, aquele que te orienta, que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. Ele não quer ser apenas uma presença distante, ele quer ser o guia diário para cada passo que você dá. Muitas vezes, passamos a vida esperando que as grandes respostas venham de fora ou que algum sinal divino caia do céu. Mas e se eu te dissesse que o Espírito Santo já está fazendo o trabalho mais profundo dentro de você? A transformação começa não no que você faz, mas no que você permite que ele faça em você. Você não precisa buscar longe o propósito para a sua vida. O Espírito Santo já colocou tudo dentro de você. Ele te ensina todas as coisas, não só sobre o que fazer, mas sobre como viver, como se relacionar, como responder aos desafios diários. Quando você reconhece isso, a sua vida ganha um novo significado. Você já teve aquele momento em que, mesmo sem entender totalmente, tomou uma decisão que parecia certa, ou falou algo que tocou alguém profundamente? Foi o Espírito Santo te guiando. Ele age em nós de maneira suave e contínua, revelando o propósito de Deus para nós, moldando nossas reações, escolhas e até o nosso caráter. Ele não nos dá o mapa da vida em grandes revelações, mas nos guia passo a passo, mostrando-nos o caminho. Quando confiamos nessa direção, começamos a ver nossa vida tomar forma. Cada ação, cada escolha começa a fazer sentido. Você está vivendo com propósito, porque o Espírito Santo está te guiando. E você se pergunta, mas como posso saber se estou realmente ouvindo a voz do Espírito? Aqui está a chave. O Espírito Santo sempre fala em alinhamento com a palavra de Deus. O que ele nos guia a fazer nunca será contrário à verdade bíblica. Ele não vai te levar a algo que não reflita a vontade de Deus. Quando você começa a reconhecer sua voz, aprende a discernir sua orientação. João 16:13 diz: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que ele não te deixa perdido, não te deixa sem direção. Ele é o guia infalível que te conduz a uma vida plena, repleta de significado. Agora imagine a sua vida, dia após dia, sendo vivida com uma direção clara. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você confia que o Espírito Santo está te guiando em cada passo. Quando você se entrega a Ele, a sua vida se transforma em algo mais grandioso, mais profundo. As escolhas deixam de ser meras reações aos acontecimentos e se tornam decisões com propósito divino. Cada ato, por menor que seja, ganha um novo significado. Você
Começa a viver não só para si mesmo, mas para algo maior. O propósito de Deus se torna o fio condutor da sua vida, e você não se sente mais perdido, mas seguro no caminho que Ele traçou para você. Por fim, a verdadeira transformação acontece quando você começa a entender que não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo não é um acessório na sua vida cristã. Ele é o guia constante, aquele que ilumina a sua estrada e te dá a coragem para seguir, mesmo quando o caminho é incerto. E o mais bonito de tudo isso é que você não precisa esperar um grande sinal ou um momento grandioso para experimentar essa direção. Cada momento é uma oportunidade para reconhecer a voz de Deus e seguir em sua vontade. Você está pronto para permitir que o Espírito Santo seja o guia diário em sua vida? Está disposto a entregar seus passos a Ele e viver com propósito, sabendo que, a cada escolha, Ele estará com você, conduzindo você para um caminho de vida plena? Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Você está dando um passo importante ao buscar sabedoria e crescimento na fé cristã. Ao refletir sobre como o Espírito Santo pode transformar sua vida e te aproximar mais de Deus, você está se abrindo para uma jornada de transformação profunda. O seu desejo por uma conexão mais íntima com Deus não é em vão e você já está no caminho certo. Agora, convido você a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos, abra seu coração e permita que o Espírito Santo fale diretamente ao seu espírito. Espírito Santo, eu te agradeço por tua presença constante em minha vida. Hoje, decido abrir meu coração para te receber, permitir que tu me guies e me transformes em cada área da minha vida. Te peço, Senhor, que me ajudes a discernir tua voz em cada passo que eu der e que me concedas a coragem de viver conforme a tua vontade. Que a tua paz, que excede todo entendimento, habite em mim e que eu seja um reflexo do teu amor em tudo o que faço. Em nome de Jesus. Amém. Agora, eu gostaria de saber como essa mensagem tocou o seu coração. Se você sentiu a presença do Espírito Santo em sua vida ou se está comprometido a dar um passo mais profundo na sua jornada espiritual, deixe um comentário abaixo. E se não souber o que escrever, comente: "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o final e está caminhando junto conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais mensagens edificantes que irão fortalecer sua caminhada espiritual. Se você sentiu que deseja contribuir com o canal e ser parte dessa missão, considere virar membro. Sua contribuição será uma bênção para todos que buscam crescer na fé. Por fim, ao final deste vídeo, deixaremos mais 2 vídeos recomendados para que você continue se aprofundando em reflexões cristãs que podem trazer ainda mais luz à sua jornada. Deus abençoe você e lembre-se, o Espírito Santo está com você em cada momento.